Coisa linda. Marcos 4,35, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está esperando para ler no telão, grita aleluia. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa. O que Jesus estava fazendo, irmão? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Olha que loucura, irmão. Só Jesus mesmo. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? 41 e último. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: aleluia, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, fala com a gente nessa noite. Fala de um jeito que só o Senhor sabe falar. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Silencia todas as outras vozes. Acalma todas as tempestades do lado de dentro, do lado de fora. Que ninguém saia por essas portas do mesmo jeito que entrou. Nós repreendemos agora todo sono, cansaço, preguiça, toda frieza, toda distração. Pai, nós repreendemos agora todo ladrão da palavra, todos os demônios. Nós damos uma ordem que batam em retirada agora, em nome de Jesus, e declaramos: Espírito Santo de Deus, continua à vontade nesse lugar. Faz mais uma vez aquilo que só o Senhor pode fazer. Fala com a gente, visita-nos com a tua glória. Nós declaramos que esse já é o melhor sábado das nossas vidas. Declaramos uma noite de cura, milagres, renovo, ânimo, ativação profética, salvação e novos começos para a glória do nome poderoso de Jesus. Você tem alguém que crê nisso? Você pode aplaudir o nome dele mais uma vez? Você pode dar glória a Deus? Um rei muito rico e muito famoso no Oriente, um homem de muitas posses e muitos bens, uma figura muito conhecida, tinha um súdito, um fiel escudeiro, um servo leal que o acompanhava em todas as suas missões, que o guardava, que o protegia, que o defendia. Aonde aquele rei estivesse, aquele servo leal e fiel estava junto. Esse rei muito rico e muito famoso, ele era um homem extremamente racional, incrédulo, tinha aversão a qualquer ideia sobrenatural, não acreditava em Deus, zombava de crente. O seu súdito, por sua vez, um homem extremamente fiel ao Senhor. Aquele servo leal era um homem de Deus, um homem fervoroso na oração. E ele tinha uma frase, um lema, ele carregava consigo mais do que um jargão, era, na verdade, a sua verdade, o seu estilo de vida. Ele sempre dizia: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Independente do que tivesse acontecendo, se o dia tivesse ensolarado ou nublado, ele sempre dizia: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom.
Com dinheiro, sem dinheiro, tudo dando certo, tudo dando errado, com saúde, doente, independente qual fosse a circunstância que ele estivesse vivendo, ele sempre declarava 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo inteiro, aonde estivesse: Deus é bom, o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. O rei era um homem apaixonado por caça. Ele pega então a sua espingarda no palácio, a sua preferida. Chama o seu súdito, entra pela floresta e eles estão caçando. Aquele rei toma a sua posição, ele mira a sua espingarda, ele fica atrás de uma árvore silenciosamente aguardando uma presa, uma caça. Então ele espera, quando de repente ele ouve um barulho. Ele é surpreendido então pelo ataque de uma onça feroz e selvagem. A onça o ataca pelo lado, ele não vê a tempo, ele tenta escapar, fugir, e quando ele tenta tirar o seu braço, a espingarda cai para um lado e ele consegue rapidamente tirar o seu braço, mas a onça morde a sua mão e arranca um dos seus dedos. Então quando ele olha, a arma está de um lado, o dedo está do outro, sangue está jorrando, e ele começa a gritar de dor e de desespero. E ele diz: eu vou morrer, socorro, alguém me ajuda, meu Deus do céu. Não, ele não acreditava em Deus, mas ele estava dizendo: e agora? Quando de repente, o seu súdito, o seu servo leal e fiel vira para ele e diz o quê? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aquele rei olha aquela cena e diz: eu não estou acreditando que você está falando isso, cara. Eu não aguento mais. Você não está vendo o que aconteceu? Eu acabei de ser atacado por uma onça. Eu perdi meu dedo, eu estou sangrando, não tem resgate, eu vou morrer. A gente está longe do palácio, você ainda vem me dizer de novo que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Eu não aguento mais ser repetindo isso toda hora. Chega, você está preso. O súdito então volta para o palácio, desce as escadas do palácio, manda um salve para o carcereiro e entra na cela dizendo o quê? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. O tempo passa, a ferida é fechada, a cicatriz permanece e o hobby e a paixão pela caça também. O rei mais uma vez pega a sua espingarda e volta a caçar. Ele entra pela floresta, mas agora com uma certeza: eu não vou dar aquele mole de novo. Ele se esconde atrás de uma outra árvore e ele está esperando. Ele está esperando. Ele está esperando a presa aparecer, quando de repente ele ouve um barulho e ele diz: onça? De novo não. E ele é surpreendido. Não é leão, não é ursa, não é onça. Ele é surpreendido por uma tribo de índios canibais. Gente que se alimenta de carne humana. Aquela tribo de canibais então começa a celebrar, a se alegrar, a gritar e dizer: garantimos o nosso almoço, manda prender. Eles então amarram as mãos do rei, amarram os pés do rei, coloca no caldeirão, enche de água, acende a lenha, a água começa a ferver, quando de repente o pajé chega. O chefe da tribo chega um pouco mais perto, olha para a mão do rei e vê que está faltando um. Ele diz: para, ei, vocês não viram? O que é, pajé? Faltando um dedo. Porque embora fosse uma tribo de canibais e se alimentassem de carne humana, não se alimentam de carne humana que tenha qualquer tipo de defeito ou deficiência. Pode soltar. Apaga o fogo, tira a lenha, esvazia a água, desamarra. O rei olha e diz: o quê? Você está livre. Pode voltar. O rei chega no palácio onde ele vai, desce as escadas, entra na cela e vai visitar o seu súdito. Depois de tanto tempo preso, ele chega lá, conta tudo o que aconteceu e vai dizer: cara, você não acredita. Deixa eu te contar. Aconteceu isso. E o que é que o súdito diz? Pois é, rei. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. O rei olha e diz: não, mas peraí. Te peguei. Se o seu Deus é tão bom quanto você diz que ele é, por que ele permitiu
que eu te prendesse injustamente. Se o seu Deus é tão bom quanto você sempre diz que Ele é, por que que o seu Deus permitiu que você ficasse preso, mesmo sendo inocente por todo esse tempo? Que Deus bom é esse que permite que coisas ruins acontecem com quem Ele ama? Ele virou e disse: pois é, rei, deixa eu te explicar. Você sabe, né? Eu sou o seu fiel escudeiro. Eu sempre estou onde o Senhor está. É que se eu não tivesse preso, eu estaria lá com o Senhor. O Senhor seria liberado e estaria agora aqui em casa. Eu teria virado o almoço porque tenho todos os dedos. Rei, aceite de uma vez por todas: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Vira para quem está do seu lado, sacode alguém e diga para ele: Deus te trouxe aqui hoje só para te lembrar que Ele continua sendo bom. Eu não entendo, Deus é bom. Não faz sentido, Deus é bom. Estou com dinheiro, Deus é bom. Estou sem dinheiro, Deus é bom. Crise lá em casa, Deus é bom. Está tudo perfeito, Deus é bom. Eu vim pregar para a gente hoje que recebeu uma palavra de Deus, mas a promessa que recebeu não tem nada a ver com o processo que está vivendo. Eu vim pregar para a gente hoje que ouviu Deus falar uma coisa, mas que quando vê parece que Ele está fazendo outra. Eu vim pregar para a gente hoje que tem falado para Deus há algum tempo: Deus, não está fazendo o menor sentido. A conta não está fechando. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de um norte, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um escape, eu preciso de um milagre. Assim te diz o Senhor: descansa e confia, porque eu continuo no controle de tudo. Você sabe o que a gente não pode perder nunca de vista? Você sabe qual é a chama que não pode deixar de queimar no nosso coração? A consciência na nossa mente. Romanos 8, 28. A história que eu acabei de contar, ela é apenas uma ilustração que serve para nos lembrar de que, na maioria das vezes, nós não vamos compreender os processos. Mas o que me faz descansar não é entender o que está acontecendo hoje, mas a palavra que foi liberada lá no início. Pastor, me dá um motivo aí que eu posso descansar então. A minha Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Coloca para mim Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não faz ideia, está cooperando para o seu bem. 3 amém, glória a Deus. Vou tentar aqui na esquerda. Os pentecostais chegam que horas? Para eu saber. Eu vou repetir: está cooperando para o seu bem. Está cooperando para o seu bem. Olha que texto maravilhoso. Deixa eu te ensinar um negócio. A riqueza das Escrituras está nos detalhes. O problema é que existem textos poderosos demais e a gente passa por eles rapidamente. A riqueza das Escrituras está nos detalhes. Olha isso aqui. Sabemos. Aqui a gente já podia parar e ficar feliz. Por quê? Sabemos. Você pode repetir isso comigo? Sabemos. Pastor, que grande revelação existe nisso. Legal, e aí? Sabemos. E daí? Sabemos. Sabemos. Tem gente que não sabe. Mas nós sabemos. E quão terrível deve ser viver uma vida sem saber que Deus está no controle de tudo. Aqui já está a sua diferença dos demais. Tem um mundo lá fora que está perdido.
Tem gente que não sabe o que fazer, tem gente que tem tudo, mas o buraco na alma é tão grande que não tem nada. Tem gente desesperada, às vezes por problemas menores do que o que a gente está vivendo. Mas você sabe o que faz você vir num sábado à noite na igreja? Olhe para mim aqui, você não está aqui porque você não tinha outra coisa para fazer. Você não está aqui porque você está descansado. Pelo contrário, você trabalhou a semana inteira. Você podia estar em casa assistindo Netflix. Você podia estar deitado na cama. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas você escolheu a boa, a melhor parte. Mais vale um dia aqui na casa de Deus, na sua presença, do que 1000 em qualquer outro lugar. Sabe por que você fez isso? Porque nós sabemos. Nós sabemos que todas as coisas não são algumas e nem muitas. Mas todas as coisas, elas contribuem separadamente. Você tem noção que às vezes Deus coloca as suas coisas para fazer uma conferência entre elas? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Quem aqui tem um problema? Levanta a mão. Eu vou pregar para muita gente então. Quem tem 2 problemas? 5. Quem parou de contar assim, honestamente? Pastor, estava me fazendo tão mal. Eu cheguei na fase assim, é melhor não contar, deixa isso para lá. Sabe aquele dia, aquela semana que você fala assim, irmão do céu, tem semana que tem dia que é noite. Parece que botaram uma foto minha lá no inferno, procura-se, alvo. Se levanta tudo quanto é lado, sim ou não? Aí olha o que diz a Bíblia, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. A maior mentira que a religião nos contou, sabe qual é? Que Deus está contra nós. A maior mentira que a religião nos contou é essa daqui, ó. Deus está no time contrário. Então eu preciso ir para a igreja, orar, buscar, ofertar, dizimar, jejuar, servir, fazer, para ver se eu convenço Deus de me abençoar. Deixa eu te contar um segredo. Deus deseja te abençoar mais do que você mesmo deseja ser abençoado. Ah não, você não pegou essa. Você não pegou. Deus deseja, Ele deseja, é desejo de Deus te abençoar mais do que você mesmo deseja ser abençoado. Pastor Mateus, esses dias eu estava nos Estados Unidos e eu me senti rico, porque pela primeira vez eu entrei numa loja onde eu podia comprar tudo. Chamava Family Dollar, e lá tudo era $1. Eu falava, Deus está nesse lugar, os R$1,99 precisam voltar no Brasil, aleluia. E eu me senti rico porque eu podia comprar tudo, pegar de tudo. Eu comecei a pegar brinquedo para as crianças. E pai, quando viaja sem filho, é assim, sim ou não? Você só pensa nele, só lembra dele. E vou pegar isso para ele, vou pegar, peguei. E de repente eu fui numa outra loja e estou vendo coisas para as crianças, estou vendo brinquedo para as crianças. Algo chamou a minha atenção. Eu estava comprando coisa para os meus filhos que eles nem me pediram. Aí eu vi um assento sanitário. Assento sanitário é no original. No português, eu vi uma tampa de privada da Patrulha Canina. Meu Deus, pastor Mateus é um rabino, ele está escandalizado com essa homilética, aleluia. Eu vi uma tampa de vaso da Patrulha Canina, a coisa mais linda, com Chase, com Marshall, eu falei assim, rapaz, vou ter que levar. Comprei. Volto eu dos Estados Unidos, com a tampa. Assim, posso te contar um segredo? Meus filhos não me pediram aqueles presentes. Posso ir além? Eles nem sabiam que aquilo existia. Olha isso, irmãos. Eles não me pediram. E eles nem sabiam que aquilo existia.
Não receberam porque... Não. Receberam porque tem um pai. Eu nunca vi minha filha preocupada, será que papai comprou o leite? Será que papai comprou o NAN? Eu nunca vi meu filho, será que papai comprou a fralda? Será que ele pagou a mensalidade da escola? Será que ele lembrou de comprar o arroz e feijão? Não, porque eles têm um pai. Disse Jesus, não vos preocupeis com que haveis de beber, comer ou vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial, eu vou repetir, eu queria 3 pessoas para crer no que eu estou pregando aqui, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu quero profetizar no nome de Jesus, nos próximos dias você receberá o que não pediu e experimentará o que nem sabia que existia. Oh, aleluia! Bate na mão de 5 pessoas e profetiza: Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Ai, pastor, você está pregando em cima de uma experiência pessoal? Como é que Deus vai me dar o que eu nem sei que existe? Onde é que está isso na Bíblia? Você lembra dos israelitas? Está com sede? Água brota da rocha. Está com frio? Coluna de fogo. Está com calor? Nuvem de glória. Oh, meu Deus do céu. Deu vontade de comer carne, abre uma churrascaria do céu, manda as codornizes, mas está com vontade de comer pão, o que Deus manda? Maná. Maná, o significado da palavra maná, maná não é uma palavra, maná é uma pergunta. Maná significa justamente, o que é isso? Porque os israelitas agora estão diante de uma provisão que nem sabiam que existiam. Eles estão recebendo algo que nunca viram, que nunca ouviram. Eu declaro e profetizo no nome de Jesus um nível de provisão. Você não viveu isso no Egito, você ainda não experimentou isso no deserto, mas até 2025 você vai olhar e dizer: o que é isso que Deus está fazendo? Você vai olhar e dizer: é o favor de Deus, a mão de Deus, a glória de Deus. Oh, aleluia! Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para essa igreja e para essa casa. Quem crê nisso, você pode dar um glória a Deus no seu lugar? Elas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com o seu. O crente só deve ter 2 preocupações. Quantas? 2. Segunda-feira, amar a Deus e viver de acordo com o seu propósito. Terça-feira, amar a Deus e viver de acordo com o seu propósito. Quarta-feira, não precisa secar não que eu vou molhar de novo daqui a pouco. Obrigado, meu lindo. Amar a Deus e viver de acordo com o seu propósito. Janeiro, amar a Deus e viver de acordo com o seu propósito. Fevereiro, março, 2025, 26, amar a Deus e viver de acordo com o seu propósito. Pastor, e as coisas? As coisas é que tem que se preocupar de darem o jeito delas para juntamente começarem a cooperar para o seu bem. Aleluia. Quando eu entendo isso, quando eu medito nesse texto, quando eu mergulho nessa palavra, meu coração se enche então de fé, de esperança e de paz. Quem aqui, depois da palavra do pastor Mateus, pastor Vinícius, do que está sendo ministrado agora, pode dizer assim: pastor, eu já estou mais em paz do que quando cheguei. Já estou... O que é isso, pastor? É um presente que Jesus nos deu, chamado paz. Olha o que vai dizer Isaías, versículo 26, versículo 3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. João 14, 27, coloca na tela para mim, João 14, 27.
Olha que texto maravilhoso. Jesus vai dizer: eu deixo-lhes a paz. A minha paz dou a vocês. Jesus não está dizendo, eu não estou vendendo, eu não estou negociando, não depende do seu comportamento. Não. Jesus está dizendo, eu estou dando a minha paz. É um presente. Só que ele vai dizer o seguinte, ó. Eu não a dou como o mundo a dá. Primeiro Jesus conta qual o presente que está sendo entregue. Agora Jesus vai qualificar, vai adjetivar essa paz. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou dando para vocês a minha paz. E eu não a dou como o mundo a dá. Sabe o que Jesus está deixando claro? A minha paz é diferente da paz do mundo. Qual que é a diferença, pastor? Por favor, olhe para mim, escute isso. A paz do mundo é somente se. A paz do mundo é somente se todos os boletos estiverem pagos. Somente se o resultado do exame vier sem problema nenhum. Somente se eu morar naquele bairro, ganhar aquele salário e trabalhar naquela empresa. Somente se eu tiver um casamento e uma família como comercial de margarina. Somente se eu conseguir tirar todos os meus sonhos, todos os meus projetos do papel. Somente se o meu ano for perfeito, maravilhoso, um mar de rosas e estiver tudo dando certo. Pastor, e a paz de Deus? Apesar de. Porque se a paz do mundo é somente se, condicional, a paz de Deus, ela é ultra circunstancial, ela é apesar de. É por isso que tem gente que tenta te acompanhar e não entende. É por isso que tem gente que não consegue entender e nem acreditar. Como é que pode? Não, agora ele desiste e está você lá de novo. Agora ela para e está você lá de novo. Agora ele chuta o balão. Não, ela vai surtar agora. Aí chega e estão olhando e estão dizendo, já não bastava domingo, agora ela está inventando de ir para a igreja sexta, está indo na igreja sábado, está indo na igreja domingo de manhã, está indo na igreja domingo de noite. O que está acontecendo? É gente tentando te acompanhar, achando que você vai desistir e você está dizendo, a minha paz não vem dessa terra. A minha paz ela vem do céu. A minha paz não depende das circunstâncias. A minha paz está acima de todas elas. Eu declaro e profetizo, Deus te dará uma paz acima das circunstâncias. Deus te guardará em paz. Eu declaro a paz de Deus sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre os seus sentimentos. A paz de Deus aonde você estiver e em tudo que você fizer. A pergunta então é, olhe para mim. Quanto vale a sua paz? Pergunte gentilmente para quem está do seu lado, dá uma cotoveladinha nele, santa, e fala assim, quanto que vale a sua paz? Vamos lá. Digamos agora que você vai entrar no supermercado BH. Ou se você for mais chique, no Verde Mar. Eu conheço, irmão. Comprava lá não, mas conheço. No EPA, ainda tem EPA? Minha época era EPA. Você vai entrar no EPA. E você não vai na seção do material de limpeza, do laticínio, não. Você vai na seção chamada saúde emocional. Tem uma prateleira. E está lá a prateleira da paz. Pergunta, se a sua paz estivesse sendo vendida, quanto valeria a sua paz? O nosso problema é que nós não sabemos dar valor ao presente que recebemos. Porque recebemos paz de graça, colocamos a nossa paz em promoção, em liquidação, em Black Friday o tempo inteiro. E qualquer probleminha, aqui em BH não tem isso não, mas lá no Rio de Janeiro tem muito. Qualquer probleminha que vem, qualquer boleto que bate na porta, qualquer notícia que chega, qualquer preciso falar com você depois, qualquer diagnóstico que aparece, qualquer notícia, qualquer coisa leva a nossa paz embora. Com R$2 no bolso estão levando nossa paz. Deixa eu te contar algo. Você vai sofrer menos se aumentar o valor da sua paz.
Porque problemas baratos não podem roubar uma paz que custa caro. Você sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para te dizer: eu estou aumentando o valor da sua paz. Pastor, por quê? Escuta isso aqui, irmão. Você gosta de anotar? Anota para você não esquecer mais. Nós nunca estaremos prontos para viver coisas grandes em Deus enquanto negociarmos a nossa paz com coisas pequenas. Deus está olhando e está dizendo: eu queria te dar coisas maiores, mas você perde a sua paz com tão pouco. Você entra em guerra que eu não te chamei para lutar. Você se desgasta com um probleminha desse tamanho. Qualquer coisinha. No domingo fala em línguas, roda, profetiza, canta, entrega, cheia da unção. Na segunda-feira, qualquer coisinha já quer rodar a baiana. Já quer se justificar, já quer se defender, já quer falar, já quer... Ei. Minha é a justiça, diz o Senhor. E se você colocar a sua mão, Deus está dizendo: eu tiro a minha. Cutuca quem está do seu lado e fala para ele assim: deixa na mão de Deus. Deus está te conduzindo a um lugar de paz. O que estava roubando sua paz antes não vai roubar mais. Eu profetizo no nome de Jesus, quando aquela crise, aquela notícia, aquela fofoca, aquele boleto, aquela depressão, aquela ansiedade bater na porta, você vai dizer: desculpa, você não tem valor o suficiente para comprar a minha paz, porque ela custou um alto preço, ela custou o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. É isso que Jesus está ensinando para a gente nesse texto. Jesus está chamando os discípulos. Ele está dizendo o seguinte: ó, vamos para o outro lado. Você já conhece essa história. E eu termino essa mensagem vendo com você alguns princípios que aprendemos com ela. Esse texto é famoso, é conhecido, você já ouviu várias pregações sobre ele. Apostou versículo, é estampa de camisa, é adesivo de carro, é letra de música. Mas permita-me mergulhar nesse texto com você a partir de uma outra ótica. Como, pastor? De trás para frente. Pastor do céu, agora não entendi nada. Até a parte da paz, do EPA, como é que é? Nós vamos olhar para esse texto de trás para frente. Pastor, por quê? Porque existem coisas que Deus faz na nossa vida, Vinícius, que são de trás para frente. Deus não respeita a lógica. Na matemática de Deus, 2 mais 2 não é 4. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele só conhece um tempo que se chama eternidade. Pastor, da onde que você tirou que Deus faz algumas coisas e traz para frente? Vamos lá, olhe para mim. Se assim não fosse, por que Deus não espera para chamar Abraão de pai de multidões depois que a dona Sara ficar grávida? Por que Deus não deixa para ungir Davi como rei de Israel quando ele vai assumir o trono? Por que Deus não espera para dar um sonho de governo para José quando ele entra no Egito? Por que Jesus não espera para dizer para Pedro que ele será pescador de homens depois de Pentecostes, mas ainda libera uma palavra quando ele está com as mãos na rede de peixe? Por que Deus vira para o Abraão, mesmo ele sendo velho, a mulher estéril, ela está longe
de ficar grávida, mas 25 anos antes, Deus olha, chama e diz: vem cá, tenta contar as estrelas do céu, não consigo. Tenta contar as areias do mar, também não consigo. Pois é, Abraão, assim será a sua descendência, porque você será pai de multidões. Porque quando Deus chama Abraão para contar e diz que ele será pai de multidões antes, 25 anos antes de Isaac nascer, Deus está dizendo: Abraão, eu estou te fazendo uma promessa, e toda promessa que Deus faz é um convite para você enxergar o futuro. Deus não espera Davi sentar no trono, mas manda Samuel na casa de Jessé para ungí-lo como rei de Israel. Jesus vira para Pedro 3 anos antes e diz: vai ser pescador de homens, com a mão fedendo a peixe. Pastor, por que Deus fala antes e não acontece no dia seguinte? Por que Deus fala e parece que o processo é completamente diferente? Porque promessa de Deus é um convite para enxergar o futuro. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu faço algumas coisas de trás para frente. Liberei aquela palavra lá atrás, te dei aquele sonho, usei aquela pessoa, te entreguei aquela promessa. O que eu estava fazendo era um convite para você enxergar o futuro. Pastor, por que Deus me convida para enxergar o futuro se não acontece logo? É porque Deus está dizendo: eu quero que você se vista com a roupa da promessa, fale o vocabulário da promessa, ande à altura da promessa, comporte-se como quem vive. Bate na mão de 5 pessoas, me ajude a pregar e diga: ande à altura da sua promessa. Diga para ele: ande à altura da sua promessa. Escute, olhe para mim. Deus falou lá atrás, e às vezes a gente reclama, questiona e murmura: Deus está demorando, não acontece, cadê? Quando é que vai ser? Deus está dizendo: é porque eu estou esperando você se preparar para aquilo que eu já preparei. Na maioria das vezes, quando a gente recebe uma palavra, uma promessa, sabe o que a gente pensa? A gente acha que Deus libera a palavra, volta para o céu, faz uma reunião com os anjos e diz: e agora? Quem poderá nos defender? Precisamos de uma ideia, de uma estratégia. Alguém sabe como é que a gente vai fazer para isso acontecer? Não! Porque quando Deus fala, Deus não opina. Quando Deus fala, Deus não sugere. Quando Deus fala, Deus cria. Existe poder criativo na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tem trevas, sim ou não? Está escuro, sim ou não? Mas quem está lá? O Espírito de Deus. É Deus nos ensinando, mesmo nos dias mais escuros da sua vida, você não estará sozinho. Eu estarei lá presente com você. Só que agora Deus nos ensina um princípio bem baixinho. Qual princípio, pastor? Deus está olhando para a escuridão e não está dizendo o que está vendo. Eu queria estar no seu lugar. Deus está olhando para a escuridão e não fala o que está vendo. Deus fala o que quer ver. Quando Deus fala, Deus não opina nem sugere. Quando Deus fala, Deus cria. Ele cria as coisas por comando de voz. O que Ele fala, Ele chama a existência. Deus olha para a escuridão e diz que haja. Não. Você não está no mesmo culto que eu. Deus olha para a escuridão e diz: e que haja. Está aqui um princípio. Para de falar o que está vendo e começa a falar o que quer ver. Profeta não se move por aquilo que enxerga. Profeta se move pela palavra que foi liberada. É por isso que Ezequiel, no vale de ossos secos, ele não diz: ossos secos ouçam a minha palavra, porque a minha palavra só quem está vivo consegue ouvir, mas aquilo que está morto reconhece a voz daquele que é a própria vida. Ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Oh, meu Deus do céu. Deus olha e diz: haja luz. E o que a Bíblia diz? E houve luz. E Deus disse: haja e ouve. E Deus disse: haja e ouve. E Deus disse: haja e ouve. E Deus disse: haja. Você não dá um glória a Deus agora? Eu volto para o Rio de Janeiro a pé. E Deus disse: haja e ouve. E Deus disse: haja e ouve.
Aí a Bíblia vai estar escrito assim, Vinícius: e no final do dia, e viu Deus que era. Se até Deus primeiro disse para depois ver, por que você está esperando primeiro ver para depois começar a falar? Deus está dizendo que se levantem os profetas de Belo Horizonte, que se levantem, meu Deus do céu, comece a falar aquilo que você quer ver. A minha casa é uma bênção, o meu marido está lá só escrevendo o testemunho dele, mas vai ser homem de Deus, a minha família pertence ao Senhor, essa doença não prevalecerá contra mim, o meu corpo é sarado, eu tenho saúde, eu fui curado. Me dá mais 5 minutos e eu termino, senta aí rapidinho. Então existem algumas coisas que Deus faz de trás, e Ele não faz uma reunião no céu para ver como vai fazer, porque quando Ele liberou aquela palavra naquele dia lá, repete comigo bem forte assim: eu não estou vendo ainda, mas ela já existe. Não é que vai acontecer, não é se vai acontecer, não é quando vai, é quando vai se manifestar, quando os meus olhos naturais contemplarão. Mas quando vai acontecer? Não, você não entendeu. Quando Deus disse, Ele estava criando aquilo que estava te prometendo. Então pode ser promessa na terra, mas já é uma realidade no céu. Jesus vai dizer assim, no último, eu não tenho mais tempo, coloca para mim o último versículo, Marcos 4:41, vamos de trás para frente. Olha o que acontece, eu termino agora. Eles estavam grandemente, como é que eles estavam, irmão? Pergunta: a tempestade aqui já não acabou? Vamos lá, a história começa no versículo 35, nós estamos no 41. Jesus já não silenciou o vento? Jesus já não acalmou o mar, irmão? Aqui a tempestade já acabou. Pergunta: por que é que eles estão grandemente, não é grandemente apavorados? É porque agora o pavor não é mais o medo da morte. Agora o pavor é fruto de uma pergunta: quem é esse? Você crê em palavra profética? Levante a sua mão que eu quero liberar. Você ficará mais assustado, espantado e apavorado com o milagre que Deus vai fazer do que com a tempestade que se levantou no início. Você vai ficar mais apavorado e dizendo: como é que pode ter sido desse jeito? Como que foi tão? Da onde que veio? Como? Prepare-se, você vai ficar surpreendido, apavorado, mas não vai ser mais com medo de morrer por causa da tempestade que bateu na sua porta. Vai ser dizendo: quem é esse? 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 Quem é esse que cura câncer? Quem é esse que restaura casamento? Quem é esse que prospera o que estava falido? Quem é esse que levanta para o ministério que ninguém dava nada? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que arranca da depressão? Quem é esse que restaura a força do caído? Quem é esse? Eu vim para profetizar. 2025 não termina sem Deus colocar um testemunho novo na sua boca.
Quem é esse? 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 Eu preciso te lembrar. Quem está naquele barco não é multidão. Quem está naquele barco não é gente desconhecida. Quem está naquele barco são os discípulos. É gente que toma café da manhã com Jesus, almoça com Jesus, janta com Jesus, dorme com Jesus, acorda com Jesus, vê Jesus pregando, ensinando, expulsando demônio, curando. E que ainda assim estão dizendo quem? Sabe o que eles estão dizendo? Quem é esse que a gente não conhecia? Eu profetizo, essa tempestade, quando chegar no final, ela vai te dar uma revelação de Cristo que você não tinha antes. Olha o 40, olha o 40. Oh, eu sinto ele aqui. Então perguntou aos seus discípulos. De trás para frente, ó, 40. Por que vocês estão com tanto medo? Agora, essa segunda pergunta, irmão, é a que ele está fazendo para nós aqui nessa noite. Ainda não tem fé? Uma coisa é alguém perguntar para você assim: você não tem fé? Outra coisa, completamente diferente, é alguém virar para você e perguntar assim: ainda não tem fé? Quando Jesus pergunta, ainda não tem fé, mas entre linhas, o que Jesus está querendo provocar nos discípulos é algo mais ou menos assim: depois de tudo que vocês me viram falar, depois de tudo que vocês me viram fazer, depois de todos os milagres que eu operei, Jesus está dizendo mais ou menos assim: eu esperava que vocês já tivessem em outro nível. O ainda não tem fé é algo mais ou menos: depois de tudo que eu já fiz por vocês e com vocês, é sério que uma tempestadezinha dessa deixa vocês apavorados achando que vão morrer? Eu sou aquele que multiplica pão e alimenta uma multidão. Eu sou aquele que expulsa demônio e liberta o cativo. Eu sou aquele que dá vista aos cegos, que levanta o aleijado. Eu sou aquele que perdoa o pecado da mulher que foi pega em adultério. Eu sou aquele... Vocês estão com memória curta? A pergunta de Jesus é um tanto quanto provocativa. Eu esperava mais. E aí Jesus nos reúne numa noite como essa para nos dizer: acaso algum dia eu já falhei? Para que a sua alma esteja tão ansiosa e aflita como está hoje, traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembra aquele mês que você não tinha dinheiro? Pegou a folha, botou de um lado
o quanto que você tinha na conta do banco e botou do outro lado da linha todas as contas que você tinha para pagar. Até hoje você não sabe explicar o que aconteceu, porque a conta não fechou. De uma coisa você pode dizer: o meu Deus é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Lembra daquele mês Deus está dizendo para alguém: era eu que estava lá provendo. Lembra daquele diagnóstico que você recebeu dizendo que era difícil, que não tinha? Era eu que estava lá te curando. Lembra daquela crise no casamento? Eu que estava lá te sustentando. Lembra quando você não tinha mais vontade de vir para a igreja, queria ficar dentro de um quarto escuro, estava desanimado, estava desanimada, mas está aqui hoje. Aquela vez que você falou assim: chega, eu não aguento mais. Naquele dia você botou uma camisa de voluntário, veio para a casa de Deus, veio me servir. Eu que estava lá renovando as suas forças e te levantando. Lembra da pandemia, que você achou que não fosse dar conta e nem passar por ela? Eu estava lá com você. Bate na mão de alguém e diga: Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O braço dele não está encolhido, ele não mudou, ele não enfraqueceu. Traz à memória o que te dá esperança. Ele vai fazer de novo, ele vai fazer de novo. Eu sinto Deus aqui. Ele vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Vai fazer de novo. Ele te sustentou em 1993, ele te sustentou em 1997, em 2000, 2005, 2012, 2020, 2025. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Eu não sou o Deus do seu momento somente, eu sou o Deus da sua história. Ele se levantou. O que é que ele fez? Se levantou. Tem coisa que só muda quando a gente se levanta. Deus não muda o que a gente tolera. Não muda. Pergunta simples: os discípulos tinham autoridade para acalmar aquela tempestade, sim ou não? E por que não o fizeram? Porque estavam dominados pelo medo. Tinham autoridade, mas não podiam exercer a autoridade que tinham, porque estavam dominados pelo... Jesus estava onde? Vento soprando, mar agitado, água entrando dentro do barco, pau quebrando lá fora, irmão. Jesus? Jesus está nos ensinando: descanso não é o que eu sinto na alma quando tudo dá certo. Descanso é um lugar onde eu entro no espírito, mesmo quando tudo está dando errado. Os discípulos tinham autoridade, mas não exerceram. Jesus tem autoridade e vai exercer. Por quê? Porque estava em paz. É a paz interior que me dá legitimidade e autoridade para colocar o exterior em ordem. Você sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente está tentando acalmar a tempestade do lado de fora, vivendo uma do lado de dentro. Jesus está dizendo: vocês têm autoridade, mas não podem exercer, porque estão com medo, desesperados, ansiosos, preocupados, achando que vão morrer. Mas eu estava descansando, eu estava dormindo, eu estava em paz. Aliás, eu sou o príncipe da paz. Mar, vento, porque tem paz aqui dentro. Eu posso colocar. Eu não seria louco de te prometer que as tempestades do lado de fora vão acabar, mas eu tenho fé o suficiente para crer e profetizar
que Deus te trouxe aqui para acalmar as suas tempestades do lado de dentro. Se você crê nisso, coloque-se de pé no seu lugar. Pastor, o que é isso? Chama-se Evangelho. Olhe para mim. O convite para sorrir em meio às lágrimas, para desfrutar paz em dias de guerra e para chorar em meio às lágrimas. Você sabe o que significa shalom? Shalom para um judeu significa paz. A tradução mais simples e objetiva de shalom é paz. Olhe para mim, por favor. Certa vez um pastor perguntou para um judeu: o que é shalom para vocês? E aquele judeu respondeu o seguinte: shalom para nós é uma mistura. Uma mistura de 3 coisas: ficar quieto, abrir mão da preocupação e descansar em Deus. Eu declaro shalom de Deus sobre a sua mente, shalom de Deus sobre o seu coração, shalom de Deus sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, shalom de Deus sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, na sua faculdade, no lugar. Shalom, shalom. Não vai ser mais ambiente de guerra, de confusão, de gritaria, de desentendimento. A paz de Deus será a marca da sua próxima estação. Deus nos reuniu aqui hoje para nos dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não tenho mais tempo, mas quer ver como a história termina? Ou melhor, como ela começa, porque é de trás para frente. Olha o versículo 35. Pastor, me dá uma certeza que eu posso descansar no meio dessa tempestade que eu estou vivendo. Me dá uma garantia que eu posso de verdade voltar a dormir, que eu posso ter paz no meio dessa luta e dessa crise toda que eu estou enfrentando. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: se tudo der certo e não tivermos imprevistos, se as condições meteorológicas nos ajudarem, se o mar não inventar de se levantar, foi isso que ele disse. Ele também não disse: vamos morrer afogados, muito menos vamos para o fundo do mar. Você sabe por que é de trás para frente? Porque o que sustenta no dia mau, no meio da tempestade, não são os ventos que se levantaram contra você, mas a palavra que foi liberada no início. Jesus disse assim, ó: vamos para o outro lado. Eu não quero saber se tem tempestade, se tem guerra, se tem furacão, se tem tsunami. Eu não quero saber se tem vento. Eu não quero saber o que vai acontecer no meio do caminho. Uma certeza eu tenho: você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Eu sei que não está fácil. Permanece, confia, pode descansar. Você vai chegar do outro lado. E vai chegar inteiro, viu? E eu termino te contando uma breve história. Quem é esse? Eu conheci o Deus que é pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 2 meses. Recém-nascido, ele me abandonou. Cresci querendo ter um pai para jogar bola, me levar na escola, nunca tive. Mas eu volto para casa amanhã bem cedo, e tem 3 filhos lá me esperando, porque aprendi que não importa o pai que eu tive ou não tive, mas o pai que os meus filhos vão ter. Só que foi num culto como esse, pastor,
que Deus me pegou de jeito e me disse em alto e bom som: eu sou o seu pai. Como o pai supre as carências de um filho, eu vou suprir as suas. Como um pai cuida de um filho, eu vou cuidar de você. Eu sou o seu pai. Eu conheci o Deus que é pai. Eu conheci o Deus que provê. Quando casei não tinha nada. Tinha um sacolão ali no Planalto, que eu ia no fim do dia pegar os caixotes das frutas, legumes, verduras. Pegava os caixotes para fazer a decoração do meu casamento. Quando eu casei não tinha um garfo, não tinha cadeira, não tinha nada. Ganhei um colchão emprestado, fiquei 3 meses sem ter uma geladeira. Para beber água gelada, chupava house preto e bebia água quente. A prova terrível. Eu conheci o Deus provedor. Eu conheci o Deus que cura da depressão, porque em 2021 eu entrei em uma. E tranquei num quarto, fechei a porta, não queria mais saber de igreja, crente, de nada. Falei, chega, cansei, desisto, acabou. Deus foi lá e me arrancou daquele quarto escuro. Eu conheço o Deus que cura da depressão. O que eu não conhecia era o Deus que conheci em janeiro de 2025. Janeiro desse ano. Eu estou em casa, no quintal de casa, meu filho me grita e diz: papai, papai, é a Chloe. E quando ele aponta, eu olho para dentro da piscina. Minha filha está morta, afogada, embaixo d'água. Eu saí correndo desesperado. E só quem é pai e mãe pode imaginar isso aqui. Eu saí correndo desesperado, mergulhei dentro d'água, peguei ela. E quando eu peguei ela já estava completamente roxa. Os braços e a cervical já não tinham mais flexibilidade, dura, sem vida. Não respirava, não reagia e não voltava. Eu comecei a bater no rosto dela, eu comecei a gritar desesperado. Eu comecei a chamar por ela, pedir a Deus a gritar e nada. E eu gritava e batia no rostinho dela e falava: Chloe, filha, volta, volta, volta. E nada. Quando de repente minha esposa desce pelas escadas grávida, tomada por uma paz que excede todo entendimento, ela olha para mim e diz assim: calma. Bota ela de barriga para baixo, bate nas costas. Eu comecei a bater e ela não voltava. Bati. Quando de repente ela... Eu pego minha filha, saio correndo, levo para 2 hospitais. Ela fica 6 dias internada na UTI. Os médicos me chamam, eles veem a filmagem, a câmera da piscina e veem o afogamento e o tempo que ela ficou embaixo d'água. Eles me chamam no canto e dizem: papai, pode falar onde você for, porque sua filha é um milagre e foi Deus que trouxe ela de volta. Eu estou aqui nessa noite para testemunhar. Quem é esse que até os mortos ressuscita? Quem é esse? Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus da última palavra. Levante as suas mãos aos céus. Nós vamos cantar. Nós vamos exaltar esse Deus. Nós vamos celebrar a Ele. Oh, Ele é o Deus do impossível. E Ele está aqui. Quem chegou na tormenta, me livrou em meus problemas. Quem diz? Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite na cabeça e deu lugar na mesa. Quem chegou azeite na cabeça e deu lugar na mesa. E eu vaguei
Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Tenho certeza que você sai daqui hoje com muito mais fé do que entrou.